prazer imenso poder estar com vocês aqui novamente, mesmo que, infelizmente, virtual, né? Tínhamos planos de visitar aí o Brasil esse ano, em junho, final de junho, começo de julho, com minha família toda, mas, obviamente, Covid e essa bagunça. Então, Filipenses, os eventos lá em Atos, capítulo 16, a gente sabe do que levou a conversão, tem 2 relatos lá, da Lídia, e aí a conversão da família da pessoa, do carcereiro lá na prisão, Paulo e Silas, se eu não me engano, estavam pregando e fazendo o trabalho lá, e tinha uma jovem que tinha habilidade de uma maneira ou outra de poder prever o futuro, e estava sendo então usada, explorada pelos seus mestres, né, por termos financeiros, e aí Paulo expulsa a presença que estava na menina lá, e isso acaba levando ele a estar na cadeia, mas Deus, no meio daquela bagunça toda, traz ótimos resultados com o começo do trabalho e da igreja lá. Então, o começo do trabalho lá tem a ver com Paulo, também Paulo estando por um tempo na cadeia. Isso é interessante porque quando Paulo está escrevendo essa carta aos Filipenses, Paulo está mais uma vez na cadeia. E aparentemente a igreja lá teve um ânimo tão grande pela presença de Paulo e outros, que eles insistiram no decorrer daquele tempo, dali para frente, de ficar financeiramente, e outras maneiras, mas também financeiramente envolvido no trabalho de Paulo. Eles viram as bênçãos, as boas novas do trabalho que Paulo e outros estavam fazendo, então insistiram em manter esse contato. E isso é relevante ao nosso estudo hoje, porque, na verdade, é o pano de fundo, que nem o Pedro mencionou aí, ou o contexto que vai conectar o restante da carta. Então, no capítulo 1, versículo 3, Paulo diz lá a eles: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Que nem quando eu penso em vocês, entendo o sentimento de Paulo. Toda vez que eu e a Rebeca conversamos aí sobre Curitiba e nosso tempo com vocês, aí a gente lembra de várias memórias e histórias, e sem dúvida nenhuma agradecemos a Deus pela oportunidade de podermos ter estado aí. E se os irmãos se lembram, o motivo pelo qual a gente saiu foi que o irmão da Rebeca tinha sido assassinado, e a gente achou melhor estar perto da família durante esse tempo. Caso não tivesse isso acontecido, quem sabe o quanto tempo Deus teria nos permitido estar aí, porque não saímos daí com o coração pesado, inclusive, porque temos ótimas memórias, e o nosso tempo aí foi uma grande bênção para nós, e agradecemos a Deus sem dúvida nenhuma. E aí no versículo 4, ele fala: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Então, o estado de Paulo lá teve ótimos resultados, apesar da perseguição, apesar de Paulo e outros estar na cadeia. E Paulo diz: olha, eu agradeço sempre quando eu penso em vocês e oro a Deus, porque também, um outro motivo é que vocês também insistiram em estar envolvido, participando e promovendo, propagando o trabalho, desde aquele dia e dali para frente. E aí no versículo 6 é bem relevante ao nosso estudo hoje. Paulo diz: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês
vai completá-lo até o dia de Cristo Jesus. Tá? O que Paulo tem em mente aqui, e é um dos motivos, talvez o motivo que conecta a carta, é que o trabalho que Paulo começou lá, ou que Deus começou através de Paulo lá em Filipenses, não é o fim, é o começo. Em outras palavras, quando a pessoa se arrepende, vem a Jesus, batismo, começa aí, talvez, não tem uma igreja num local, aí começa uma família, 2, 3, 4. Isso aí não é o fim do trabalho, é o começo do trabalho. E Paulo está convencido de que o trabalho é um contínuo por causa da presença de Deus, porque quando você se arrepende e é batizado, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, vem agora estar presente em você. E a presença de Deus em você vai gradativamente, progressivamente, tirando o caos, a bagunça, o mal, a ansiedade, os problemas, que o mundo causa, que o pecado causa. E isso é um processo que continua do primeiro dia da sua nova vida ali em Cristo até o outro lado da eternidade. Em outras palavras, não é só se batizar e esquentar banco. É um trabalho contínuo de amadurecimento. Espero que hoje sou mais maduro do que era 10 anos atrás, do que era 20 anos atrás, e assim vamos para frente. Por quê? Por vários motivos. A presença do Espírito em nós, claro, a comunhão e edificação dos irmãos, que é um dos propósitos da igreja, a palavra de Deus que vai nos amadurecendo, e as dificuldades, que nem Tiago fala, as dificuldades que a gente enfrenta, cria uma aprovação, cria um momento de crescimento da nossa fé, e vários outros acontecimentos. E Paulo vai mencionar várias coisas nesta carta que tem a ver com esse processo de contínuo amadurecimento, de Deus completar em nós o que está atualmente fazendo. E esse só vai ser completado do outro lado da eternidade, quando aí a bagunça vai zerar, e aí é só a presença de Deus na nossa vida, na nossa comunidade de fé, e aí é um mundo que vai refletir exclusivamente e totalmente a presença de Deus, onde atualmente estamos aí nesse meio nessa bagunça. Então, capítulo 3, é o texto que o Mauro passou para mim. Capítulo 3, começando no versículo 4. Vamos começar com a segunda sentença ali. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Olha, eu acho que a maior parte do ser humano está consciente da necessidade de crescer, de amadurecer, de melhorar. Eu acho que são raras as pessoas que acham que não tem que aprender nada. Inclusive é o processo do ser humano, não é? Você nasce, você está ali bebezinho, totalmente dependente da ajuda e intervenção de outros. Porque o bebê ali não tem capacidade de fazer nada por conta própria. Mas aí, gradativamente, parte do crescer é aprender, melhorar nas suas habilidades, na sua percepção, no seu raciocínio, e aí vai. Então, todo mundo, eu acho, ou imagino, a maioria dos seres humanos tem a capacidade, ou tem o entendimento de que precisamos melhorar, ou pelo menos continuar nos aperfeiçoando, inclusive no trabalho, não é? Muitas vezes no seu trabalho aí tem certos cursos e momentos de aperfeiçoamento, futebol, a gente entende isso, só porque você é bom não quer dizer que você pode parar de treinar, ou pode parar de continuar amadurecendo na sua habilidade. Então, a questão é como
o que realmente produz em nós o amadurecimento que é correto, que é necessário para viver uma vida que reflete a presença de Deus. Voltando para o futebol, tem coisas em específico que um jogador de futebol em um time faz. Tem lá, vai correr, tem certas habilidades que precisam ser desenvolvidas, e tem também coisas que são totalmente irrelevantes à habilidade, capacidade e melhoramento no futebol. Você pode ser uma ótima pessoa com jardinagem, por exemplo, ou um ótimo churrasqueiro, mas isso não tem nada a ver com a sua capacidade de jogar futebol. Então, se estamos tentando crescer na nossa habilidade de refletir a imagem de Deus, de realmente ser não só indivíduos, mas um grupo de pessoas, uma congregação, uma comunidade de fé que realmente reflete a presença de Deus, como fazemos isso? Quais coisas nos ajudam a fazer isto? E Paulo vai mencionar coisas aqui que a comunidade de Israel, que os líderes religiosos, que eu imagino a maioria dos judeus, achavam que era o que realmente fazia você ser a pessoa que reflete Deus, uma pessoa madura, uma comunidade de Deus. Então ele vai mencionar vários aspectos que na mente daquela comunidade, na mente daquela nação, seriam essas maneiras de aperfeiçoar o ser humano e a comunidade. Então, se alguém acha que tem razão para se glorificar em coisas que você acha que vai te melhorar, eu tenho mais ainda nestas mesmas coisas. Por exemplo, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha, se eu não me engano, se eu lembro bem, nenhum de nós aqui somos judeus. Então, a maioria dessas coisas aí, a gente não necessariamente tem um grande vínculo com isto, principalmente um vínculo emocional. Mas se a gente fosse se perguntar aí, talvez o que é ser um grande patriota brasileiro? E como continuar crescendo como um cidadão que reflete os valores do nosso país? Eu não sei, aí talvez vai ter aí uma certa discussão e várias opiniões. A Constituição brasileira, a tentar viver o que está na nossa escrito na bandeira, ordem e progresso, a caridade, benevolência, não sei, e aí vamos discutindo como uma nação o que é ser um brasileiro e o que é continuar crescendo em ser um bom cidadão. Então, pense em termos assim, mas para entender um pouco mais a tensão que isto estaria criando na comunidade de Israel, lembre-se que Israel, por 600 anos, estavam sendo explorados, abusados e dominados por nações pagãs. 600 anos. Então, desde lá dos assírios, aí vem os babilônios, os persas, e aí agora os gregos, e aí agora, durante a época ali de Paulo, os romanos. E na época dos romanos, eles estavam sendo abusados, havia grande corrupção, inclusive no governo de Israel, os impostos eram altíssimos, muitos estava tendo uma rebelião por parte de alguns dos judeus chamados zelotes, que era uma rebelião. Eles estavam tentando, por forma militar, se rebelar contra a opressão e a presença de Roma. Então, guerra estava ali, querendo pegar. E, na verdade, 38 anos depois de Jesus, pega mesmo. Roma vem, destrói Israel, destrói o templo, e até hoje, 2000 anos, não foi reconstruído.
Então havia uma tensão muito grande. E a ideia de patriotismo era algo assim, prioridade, era conversa diária de Israel, porque estamos, por 600 anos, a gente deixou essas nações aí nos diluir a nossa identidade como israelitas, a nos afetar, nos corromper. Então, isso era uma conversa contínua. E então, o que é ser um grande israelita na mente dos judeus era a mesma coisa de o que é ser o que é ser uma pessoa que reflete a presença de Deus. Que na mente deles somos o povo de Deus. Então, o que é ser um grande israelita? Porque olha, na mente de muitos, nem todo israelita estava sendo um bom hebreu, estava sendo um bom judeu. Por quê? Tinha, por exemplo, os coletores de impostos, como Mateus, um dos apóstolos de Jesus. Na mente dos judeus eram pessoas extremamente traidoras, eram pessoas não patriotas, estavam abusando a sua própria nação, participando do abuso de Roma pelo seu bem financeiro. Os fariseus achavam que muitos dos judeus não eram zelosos o suficiente. Então, Paulo menciona aqui, os fariseus eram um dos grupos mais conservadores. E aí tinha grupos mais extremos, que nem eu mencionei, os zelotes, que achavam que a única maneira de realmente ser o povo de Deus novamente era através de rebelião. E tinha um grupo mais extremo ainda chamado sicari, que quer dizer os da faca. O que você acha que eles faziam? Por que eles eram conhecidos como os da faca? Não era Ministério da Fumaça, não. O pessoal ia lá metendo faca nos outros, iam assassinando pessoas, judeus inclusivamente judeus, que eles achavam traidores. Então era uma época de extremo conflito, extrema tensão. Então a ideia de patriotismo e a ideia de ser o povo de Deus era, na mente de muitos, a mesma coisa. Então, o que a gente acabou de ler aqui era, na mente de muitos, o que era ser um ótimo judeu. Se você é tudo isso aqui, você é o extremo de um patriota. E Paulo fala, olha, meus irmãos, se isso fosse o que nos tornar, o que realmente reflete a presença de Deus, isso aí era o que eu era antes de ser Paulo. Quando eu era Saulo, eu era tudo isso. E o que eu tenho certeza, confiança de que Deus vai continuar amadurecendo, trabalhando na nossa vida, nos crescendo como pessoas e como comunidade, não é através desses mecanismos, não é através desses métodos. Tá? Então, é essa mentalidade que Paulo está lidando aqui. Tá bom, se não é, então, vamos lá. O que Paulo acha disso tudo? Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, como Saulo, lembra? Passei a considerar como perda por causa de Cristo. O que eu achava que eram símbolos de patriotismo pelo bem-estar da nossa nação, eu acabei notando, percebendo que isso era coisa que valia perder para ganhar coisas que realmente nos levam a refletir a presença de Deus em Cristo. Porque Cristo é a diferença entre o antes e o depois de Paulo. A diferença entre Saulo e Paulo, ou essa mentalidade de Israel que Paulo acabou de escrever, ou a versão igreja, é Cristo. Cristo é a diferença entre um e o outro. Mais do que isso, versículo 8, eu considero tudo como perda. Não só essas coisas que eu acabei mencionando. Tudo que o ser humano acha que leva você a melhorar devemos ver como perda. Por exemplo, sei lá, fazer exercício, ganhar dinheiro, status,
tudo, se formar em algum assunto aí, tudo que a gente acha que melhora o ser humano, na verdade, não melhora. Na verdade, devíamos ver como perda se não está nos conectando com Cristo, que é o ponto que ele está fazendo. Não que você... se você fez tudo isso, ou está aí tentando ganhar dinheiro, não vai amanhã lá no trabalho, ó, estou pedindo a conta aqui porque o Enio falou que é tudo perda. Não, não é essa a perspectiva. Vamos ver se a gente conecta mais aqui. Então, tudo isso, eu considero tudo como perda, versículo 8. Comparado, está aqui o ponto, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, porque perdi todas as coisas. Por quem perdi todas as coisas? Eu as considero como esterco. Minha Bíblia está lá, esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. Olha, crescimento individual e como comunidade não é por mérito próprio. Não é por métodos que a sociedade está aí promovendo. Olha, não sei se você está ciente disso, mas a situação nos Estados Unidos aqui dá uma bagunça total, em termos de justiça, em termos de polícia e comunidade, racismo. O negócio está pegando mesmo aí em várias partes da nação, Oklahoma menos do que outros lugares, mas aqui também teve passeatas e assim por diante. Então, o pessoal está aí, ó, cansado. Que há um problema, claro que há um problema, bem-vindo à humanidade. Mas aí, qual é a solução? Qual é o caminho a ter uma nação, uma comunidade, uma nação em paz, uma nação madura? Como? Israel estaria se perguntando isso. Como podemos ser novamente e completamente o povo de Deus, sem essa opressão de Roma? E aí estaria 1001 soluções sendo propostas, desde violência, na época de Jesus, como até hoje, algumas propostas são essas, até, olha, vai, ganha dinheiro e finge que está tudo bem, como também tinha a proposta, era uma das propostas da época de Jesus, e tudo entre uma e a outra. O que Paulo está propondo aqui a uma comunidade que foi formada, os detalhes lá em Atos 16, através da presença de Jesus, com a ideia de igreja em Filipe. Como vamos ser uma comunidade com indivíduos que têm a presença de Deus, consequentemente, uma comunidade que tem a presença de Deus? E vamos, em comunidade, igreja, refletir as comunidades lá fora, qual é o caminho de melhoramento, o caminho de maturidade, o caminho de crescimento. E o que Paulo está falando aqui, de forma, deixa eu simplificar, Cristo, a presença de Deus em nós através de Cristo, e essa transformação vem por causa de Deus conosco. Essas outras coisas, e seja lá, olha, aqui está desde política, violência, 50 mil outras coisas sendo propostas como a solução do nosso problema. Tem até pessoas que têm um raciocínio de que a única solução é eliminar a polícia. Outros acham que a solução é ter mais polícia. Então, as soluções propostas são, inclusive, contraditórias. Então, como que vamos crescer como uma comunidade? Está aqui, é Jesus. É Jesus. E seja lá qual mérito tenha algumas dessas soluções, não é que toda solução não tem mérito nenhum, porque várias das coisas que ele descreve aqui no começo, são coisas boas, né? Ser parte de Israel, a lei, as tribos lá que fizeram
Benjamim, as outras tribos que fazem o que é Israel e assim por diante. Então não é que nada daquilo tinha valor algum, mas em termos de realmente ser a solução e realmente promover aquele crescimento e amadurecimento individual e como comunidade, são esterco. Em outras palavras, não vai fazer acontecer o que eles achavam que ia. Exemplo, 600 anos de Israel totalmente sofrendo e tendo dificuldades. Versículo 10. Então, se é Jesus a solução, quero conhecer Cristo. Mas por que Cristo? Por que Cristo é a solução? Porque ele era um grande político. Porque ele era um grande jogador de futebol. Provavelmente teria sido corintiano, não sei, tem uma opinião aí. O Cícero já está... então, não. Por que Cristo? Porque Cristo não era por causa da política, não era por causa do dinheiro, não era por causa da influência do status em termos assim, de celebridade, não era por causa de poder militar. Porque Cristo é a diferença e a solução em contraste com qualquer dessas outras oportunidades? Por causa da ressurreição dele. Versículo 10 novamente. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição. E quero, então, a participação nesse sofrimento dele. Se o sofrimento dele é o que trouxe grandeza, poder, glória, uma nova vida, esse tipo de sofrimento eu também quero. Porque há outros tipos de sofrimento. Desde problema de saúde, até pobreza, até Covid. E o Brasil também, sabemos, né? Cheio de outros problemas aí. Então, sofrimento está sobrando sofrimento. Então, não é nem qualquer sofrimento que faz a diferença. É o sofrimento através da qual Jesus sofreu, porque Jesus, sendo Deus conosco, venceu este sofrimento, venceu esta morte, venceu essa tragédia, a gente chama de cruz, né? Tudo se resume ali na cruz. Então, eu quero participação neste sofrimento. Não é que Paulo está dizendo, eu também quero literalmente morrer na cruz. Mas, através do batismo, estamos simbolicamente participando no sofrimento que acaba sendo o símbolo de vitória, não de dor, não de morte, não de perda, mas de glória, de poder, de amor, de vitória, por causa de quem Jesus é. Tornando-me como ele em sua morte, tá, simbolicamente aqui, tá? Para, de alguma forma, eu alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu quero sofrer versão Jesus, porque o sofrimento versão Jesus me leva a uma nova vida, me leva a um processo de contínuo crescimento e amadurecimento por causa da presença de Deus em mim, o Espírito. Outros tipos de sofrimento só levam a sofrimento. Sofrimento, dor, morte, violência, racismo, abuso. Faz a lista. Inclusive, Paulo lá em Filipe também estava sofrendo o sofrimento que era uma reflexão dos problemas da época. Paulo vai lá e soluciona o problema de uma moça que está sendo usada e abusada por mal e por os seus mestres, e isso leva ele à cadeia. Ele está atualmente, ao escrever isso, de novo na cadeia. Olha que sistema corrupto. Se você ler o restante de Atos, Paulo vai passar 4 anos debaixo de alguma versão de cadeia, debaixo da opressão dos romanos, instigado pelos líderes religiosos dos judeus, 4 anos de total corrupção. Está sendo... mentiras, acusações, um passa para o outro problema, por motivos políticos deixam ele na cadeia. Paulo, um dos líderes lá estava querendo,
propina. Rapaz, 4 anos. E Paulo, cheio de motivo para ficar descontente com a bagunça da sociedade. Mas Paulo diz, a única solução que realmente faz a diferença em todos esses níveis é Cristo. E como Paulo não tinha influência direta no governo romano, mesmo que ele teve chance através da cadeia de compartilhar as boas novas com vários, mas Paulo não é o líder, o rei da cocada, Paulo não é o imperador, Paulo não é o rei de Israel. Então, o que Paulo está dizendo? Irmãos, a nossa real força de transformar esse nosso mundo, inclusive, é por causa de Jesus em nós. Então, como uma comunidade, uma mini comunidade em um mundo de comunidades, a igreja, em um mundo de cidades, governos, política e assim vai, reflita nesta mini comunidade a presença transformadora de Deus em Jesus. E aí ele continua, versículo 12, nós vamos até o 14 hoje. Não que eu já tenha alcançado isso. Claro que não. Olha, mais uma vez, se batizar em Cristo é uma parte importantíssima do processo, mas é o começo do processo. Você se batiza e aí vai lá sentar e esquentar banco, você não está entendendo o que Deus está tentando continuamente fazer em você. Então Paulo diz, olha, não cheguei lá ainda, mas continuo. Voltando então ao versículo 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, está sendo aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Jesus é Deus que vem dos céus estar conosco. Na mente antiga lá do povo dessa época, os deuses moravam no céu. Não pensa céu em termos de onde os passarinhos estão, ou céu lá na atmosfera. Era o entendimento deles em dizer além de nós, acima de nós. Os deuses são mais, então estão acima de nós. Então, há momentos na história da Bíblia onde esses dois mundos, o do mundo de Deus e o mundo terreno, conectam. Por exemplo, o Jardim do Éden é um conectar dos dois mundos, é onde os dois mundos estão alinhados e, consequentemente, a presença de Deus é o que cria progressivamente o Jardim do Éden. Começa com um caos, com escuridão, com trevas, e aí a presença de Yahvé, Deus, que traz o Jardim do Éden. No Monte Sião, onde Deus vem do céu sobre a montanha e vai ali trazer, através de Moisés, vai transmitir a sua lei, é aqui, ó, um ponto de conexão entre dois mundos. O templo era reconhecido, entendido como a presença de Deus. O templo era um ponto contínuo de conexão e acesso a outro mundo, ao mundo de Deus. Só que agora, cadê o templo? Destruído, faz 2000 anos que não existe mais. Então, cadê o ponto de conexão entre o mundo de Deus, os céus e essa bagunça? Eu e você. Quando se batizamos em Jesus, o Espírito de Deus vem sobre nós, e aí nós como indivíduos e nós como comunidade, igreja, somos o ponto de conexão de dois mundos, consequentemente, devemos refletir esta realidade ao restante do mundo. Ao restante do mundo. Então, Paulo fala, eu não cheguei do outro lado da eternidade ainda, onde isso vai estar completo, mas eu estou progressivamente a caminho, e só estou neste processo porque Deus dos céus veio em Jesus me alcançar, Deus veio me procurar, Deus veio me buscar. Eu acho que ele está dizendo em termos
genéricos. Deus veio ao mundo a alcançar e buscar a humanidade. Não é que nós conseguimos subir ao céu por mérito próprio, ao mundo de Deus. Deus veio ao nosso mundo. Veio de forma em carne. Jesus, Deus na carne, não é do nada. É um simbolismo que vem vindo já de Gênesis. A necessária presença de Deus nesta bagunça. E na carne é a maneira de conectar esses dois mundos, onde Jesus é os dois mundos unidos. E eu e você, através da presença do Espírito, temos a oportunidade de refletir isso. Versículo 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Qual que é a parte desse processo? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Parte do que a gente precisa fazer, parte desse processo, é focar no que está vindo, focar no alvo, focar no que Deus tem para nós. Por exemplo, se eu estou lá me alongando, esticando, esquentando para entrar no jogo de futebol, o que eu devo estar focando é o alvo de ganhar. Então, o que eu faço desde pôr a minha chuteira até chegar lá e tentar chutar e bater o gol, esse processo todo, desde alongar, de esquentar, tudo, é para refletir o fato que eu estou olhando para frente. Se eu ficar olhando para trás, às vezes que eu errei o pênalti, às vezes que tropecei na chuteira, às vezes que me chutaram por trás, o William sabe dessas vezes, né, William? Às vezes que me chutaram, quer dizer, não vamos para frente nunca, nunca. Temos que, se ficar olhando nos sofrimentos passados, nas falhas passadas, nas dificuldades, na vez que o irmão não falou oi para mim, naquela vez lá que eu devia ter sido honesto e não fui, olha, nós não vamos crescer nunca. Foca no que Deus está nos levando, no que Deus está desenvolvendo, no que Deus está gradativamente nos progredindo à eternidade. E eu não acho que a eternidade, em termos de a gente vai estar um dia aí, todo mundo flutuando, sei lá, numa esfera lá, cantando música de louvor o resto da eternidade. Eu acho que isso, parte de louvor, é uma das imagens descritas para a gente poder tentar entender o que a eternidade vai ser. Mas, seja lá os detalhes, uma parte clara para mim é que vamos finalmente alcançar o que é ser humano, de acordo com a vontade de Deus. E o que é ser comunidade que reflete a completa presença de Deus. A igreja devia estar refletindo isso a um mundo que está sofrendo, que está tendo dificuldade em fazer comunidade, que está tendo dificuldade em viver como indivíduos. Um mundo cheio de problema e cheio de possíveis soluções. Cristo é a solução. E não digo só de termos espirituais, assim, eu não preciso ir para o inferno, mas ele é a solução do que é ser humano e do que é ser humano em comunidade. Por isso que a gente não se batiza e vai viver a vida eu, Jesus e Deus. Por isso que comunidade é uma necessária parte do que é ser cristão. Porque nos ajudamos, nos encorajamos, nos edificamos, mas também refletimos nisto tudo um amor, um companheirismo, uma paz. Mesmo quando temos as nossas dificuldades, a gente vai lá, luta, continua, perdoa, ama, compaixão, generosidade. Quando tem um irmão sofrendo, a comunidade ajuda. Tudo isso é para refletir ao mundo que essas coisas são necessárias.
Não é dinheiro que vai solucionar o nosso país, não é política, não é poder militar, não é celebridades, todas essas coisas aí não são a solução. Não são a solução. Olha, historicamente a gente sabe que político não resolve nada, né? Ou muito pouco. E não preciso nem chutar, vamos dizer aí, os nossos políticos recentes, só dá para, que já teria bastante motivo, né? Mas para não ofender ninguém, vamos ver lá Israel. Israel teve três reis como uma nação unida. Saul, Davi e Salomão. O filho de Salomão, o reino divide. 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. Mas de forma extremamente idólatras. Não é nem idólatra um pouquinho. Eles eram tão idólatras que eram mais idólatras do que as nações eram antes de Josué levar o povo e tomar aquela terra prometida. Então, dali para frente, eles têm 40 reis nos próximos 700 anos, 20 para cima e 20 para baixo. Dos 40, a Bíblia diz que 8 eram bons, de acordo com a vontade de Deus. 8. De 40, 8. E esses 8 não eram suficiente para solucionar o fato de que todos os outros eram horríveis. Então, de 700 anos, eles são explorados e abusados por 600 desses anos. Amigos, olha, vai lá, na hora de votar, vota, faz lá, toma uma decisão boa, o melhor que você pode, tá? Ora bastante, mas não vão ser a solução. Não vão. Pode melhorar algumas coisas e podem piorar bastante, isso sim. A única solução aos nossos problemas individuais, a única solução aos nossos problemas como comunidade é a presença de Deus através de Cristo. É isso. É isso que Paulo está dizendo. Para de focar nessas outras coisas. Ele menciona algumas ali e aqui, atualmente, seria outras coisas. Parem de focar nessas coisas como se fossem a solução, como se fossem o caminho ao melhoramento individual e comunidade. Não são. É Cristo, a presença de Cristo. Então, sendo isso o caso, vamos focar isso de forma intensa. Vamos lá pegar, correr, conhecer, agarrar Jesus, vamos participar na sua morte, vamos participar na sua ressurreição e vamos focar para frente. É isso que Paulo está dizendo. E mais uma vez, isso tudo conecta extremamente bem com a introdução que ele dá, o porquê da carta. Estou convencido, Paulo diz, de que aquele que começou a boa obra em vocês, lá em Atos 16, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não veio só, vamos dizer assim, nos tirar do inferno. Deus veio estar em nós, restaurar em nós, amadurecer em nós e gradativamente empurrar de nós, tirar o inferno de dentro de nós e de dentro da nossa comunidade para eventualmente, completamente vivermos uma existência, seja lá como for do outro lado da eternidade, onde é só a presença de Deus refletida. Faz sentido? Aí, alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa não ficou claro? Ok, então só para resumo, tá? Mais uma vez aí a gente pode até terminar um pouquinho mais cedo, ou pelo menos ficar em aberto aí se o pessoal quer conversar um pouco. Olha, não tem que convencer ninguém, eu acho, que não tem que convencer ninguém, vocês, inclusive, eu, você, Brasil, Estados Unidos, de que estamos num mundo de problema. Alguém não sabe disso? Que o mundo não está cheio de problema, com dificuldades, é uma questão de qual problema, né? Vem então a dificuldade e as muitas tentativas de solucionar os problemas, individualmente e como comunidade.
e de tudo que está sendo proposto, tanto aí no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos e em outros lugares, não é que nada não tem mérito. Tem coisas com mérito, mas Jesus é a total solução é em Jesus, de o que é ser um indivíduo, um ser humano de acordo com a presença de Deus e, consequentemente, uma comunidade que reflete a presença de Deus. É isso que Paulo está dizendo, temos que enfatizar. Tá? Alguém aí? Eu, Fernando de Londrina. Opa, vai lá, Fernando. Ué, uma das tentativas de solucionar os problemas do ser humano hoje, que nós vemos muito, é a questão da psicologia, né? A psicologia tenta resolver, mas nós vemos que não funciona, né? No caso, como que você conversaria com alguém que põe todas as suas fichas na psicologia e não em Cristo? Sim, olha, psicologia... Tirou, né? Não tirei nada nenhum, rapaz, estava ali parado. Irmão, vocês estão aí em voz alta, aí, acho que sem querer. Sim, não, a psicologia. Mais uma vez, a psicologia é um bom exemplo disso. Não há que não há mérito em coisas que o ser humano está tentando. Você pode ser ateu e está tentando benevolência e ajudar a fazer caridade a pessoas que não têm dinheiro e estão na pobreza. Isso é um ato bom, certo? É uma tentativa com méritos, mas é uma tentativa que sem Jesus os méritos são limitados ou talvez totalmente inúteis. No caso de ajudar o pobre, é limitado, não é inútil, é limitado. A psicologia é uma tentativa do ser humano de entender comportamento, de assessorar comportamento, de dar prioridade, não, aprofundar em motivos, em ação, reação, e entender o sistema de relacionamentos que nos leva a agir de certas formas, de como traumas do passado influenciam o nosso presente, e de como tentar mudar a nossa perspectiva, entendimento e lidar com isso pode melhorar e afetar e progredir os nossos relacionamentos. E eu acho que há um mérito nisso, tá? Mas o que Jesus está trazendo à nossa conversa é entender e analisar o porquê o ser humano está nessa bagunça. E se você não entende a história bíblica de começo a fim, inclusive o que Jesus veio fazer e como os nossos comportamentos podem ser e serão mudados, não por causa de uma auto-introspecção, ou porque eu perdoo, então, o meu pai que me tratou mal, é porque Jesus na minha vida me faz entender o que é perdão, me faz entender que o mundo é um mundo de problema, me faz entender que pecado está destruindo e estragando a minha vida, e me faz, então, querer mudar e refletir a presença de Deus. Então, não é que psicologia, para terminar aqui, que o nosso tempo está acabando, não é que pela psicologia não há mérito, mas psicologia, na minha opinião, sem Cristo na nossa vida, é um mérito que vai ser limitado nos seus resultados.